Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que não seja a última. Me chamo Ricardo, sou missionário de tempo integral, com ministério infantil, adolescentes. Eu costumo falar que eu trabalho com aborrecentes até eles virarem adolescentes. E trabalho com capelania escolar. Quem já ouviu aqui falar? Levanta a mão. Capelania escolar. Muito poucos. É mais conhecido capelania hospitalar. Mas eu acredito que aqui também as escolas estão com as portas abertas para a igreja levar o amor de Deus. Pelo menos em Petrópolis, as escolas estão pedindo socorro. Socorro. Eu faço parte da MPC. Quem já ouviu falar na MPC Brasil? Acho que só José e Márcia, né? Eu sou voluntário da MPC, Mocidade para Cristo. Você já deve ter ouvido falar no Billy Graham. O Billy Graham era da MPC. A MPC fazia aquelas cruzadas evangelísticas nos estádios e convidava o Billy Graham para pregar. Hoje a MPC, ela trabalha somente nas escolas. Depois você pode pesquisar, é MPC Brasil. Depois talvez você pode até procurar se Itaperuna tem MPC Itaperuna. Depois você procura aí. Então se você deseja trabalhar nas escolas, o melhor caminho é pela MPC. Tem o Escola da Vida, o Fala Sério, e ela já tem uma programação muito boa para trabalhar nas escolas. Levar o amor de Deus. Tem como título Tudo Muda Quando Você Muda. Aqui eu estou sentindo falta de um frio, mas aqui não tem frio, né? A minha região lá, Petrópolis, essa hora está todo mundo mais ou menos de casaco. É região serrana, bem fria. Mas podemos estar aqui trazendo uma porção da palavra de Deus. Amém? Então, antes de nós vermos o texto que nós vamos ler, abra sua Bíblia no Salmo 62, versículo 11. Eu esqueci de falar, eu sou casado com a Débora. Nós vamos fazer 18 anos de casados. E temos o nosso filho, Theo. Ele tem 8 anos. Geralmente eles vêm comigo, mas estamos de luto na nossa casa. Meu cunhado, Amaury, faleceu há um mês, mais ou menos. E agora minha cunhada, sua filha, estão morando conosco. Então ia ser um pouco difícil ainda deles saírem. E eu vim sozinho. Mas quem sabe da próxima vez eu possa trazer a família para os irmãos conhecerem. Salmo 62. Versículo 11. A minha tradução diz assim: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Não sei se você é bom de matemática, mas não precisa ser muito bom em matemática. Mas parece que a matemática aqui não está batendo. Quantas vezes Deus falou? Mas quantas vezes Davi ouviu? 2. Por que Deus fala uma vez, Davi ouve 2 vezes? É o que deve acontecer conosco. Que Deus possa nesta noite falar uma vez, mas você possa estar ouvindo 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. A palavra de Deus no coração de Davi, ele falou uma vez, mas foi ecoando. Não é assim que acontece conosco? Nós ouvimos uma palavra, uma mensagem, no decorrer da semana a gente vai lembrando. E aí Deus fala de novo. E aí a gente lembra de novo da mensagem. E Deus fala várias vezes conosco. E que nesta noite Deus esteja falando com você uma vez, mas que você possa estar ouvindo várias vezes. Amém?
aniversário do esforço cristão. Em algumas igrejas é conhecido como reunião de treinamento, né? Lá é o que, Josué? Treinamento, né? Reunião de treinamento, que é uma reunião que é separada para os irmãos treinarem, né? Mas até quando ficarão apenas treinando? Até quando ficarão apenas treinando, se esforçando? Quando colocaremos realmente em prática aquilo que nós ouvimos? Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o único livro no mundo que, para você entender, o autor tem que estar presente. Nenhum outro livro, qualquer outro livro, o autor não precisa estar presente. Mas este livro é necessário que o autor esteja presente. E graças a Deus ele está presente no nosso meio. Esse é um dos textos mais, podemos dizer, completos de ensino que eu tenho, podemos dizer, presenciado nos últimos dias. A pesca maravilhosa. O texto começa dizendo que ao apertá-lo a multidão, imagino aquela multidão com diversos desígnios do coração, com diversos desejos no coração. Estava eu há pouco tempo lá na casa de oração em Bom Clima, e dizendo lá o trabalho que eu faço lá com os adolescentes em meu bairro, que eu chamo de encontro teen e adolescente. E muitos lá vão com diversos propósitos, né? E aí eu falei assim para eles: muitos vão só por causa do lanche. Meu filho lá atrás, ele fala assim: inclusive eu. Inclusive eu. É só o Theo mesmo, né? E ali havia vários desejos, as pessoas querendo realmente, às vezes, ouvir o Senhor Jesus. Ou então ver o que ele poderia dar. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber? O
que eu vou ter? Muitas pessoas estão assim, procurando Jesus não por causa de Jesus, mas pelo que ele pode dar. Não pelo que ele é, mas pelo que ele pode prover. Certa reunião, uma vez, um pregador trouxe uma mensagem evangelística, mostrou a salvação em Jesus. E o dirigente, no final, ele abriu a oportunidade. Quem é aqui que deseja ter um encontro com Jesus? E aí veio uma senhora, lá de trás, veio. E o dirigente, a senhora deseja receber Jesus como Salvador? Não, eu não quero não. Eu quero só que ora pela uma ferida que eu estou aqui na perna. Eu quero que ora pela minha ferida. Mas a senhora não quer Jesus como Salvador? Não, não quero, só ora pela minha ferida. E o dirigente, ele passou a mensagem para a oração para o pregador. E eu conheço o pregador é meio nervoso. E esse pregador falou assim, a senhora não quer Jesus? Eu falei, não quero, só quero. Então não oro. Não oro, porque a senhora quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Eu oraria. Mas dá vontade de fazer isso às vezes, né? Porque as pessoas não querem Jesus vendo que ele é a bênção. Ele é a maior bênção. Uma vez um rapaz falou assim, ó, de Jesus eu só quero as bênçãos. O que é Jesus para você? O que ele representa para você? E ao apertá-la a multidão, Jesus sem espaço, Jesus olha para o lago de Genezaré e ele vê dois barcos. E ele vai escolher um dos barcos para usar como púlpito. E aí, dois barcos, ele tem que escolher um. E ele escolhe justamente o de Simão. O que Simão tinha ali para oferecer ao mestre? Tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava. Às vezes a gente acha que não tem muita coisa para oferecer a Deus, né? Mas o pouco com Deus, nas mãos de Deus. Lembra aquele jovem? Aquela criança, né? Para sustentar alimentar uma multidão inteira, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Nas mãos de Jesus. É tudo. Moisés não tinha muita coisa. Moisés, o que tu tem na mão? Tem um pedaço de pau aqui, um cajado. Vamos começar com isso. E passou a ser o cajado de Deus. Você acha que você tem pouco. Mas quando direcionado e colocado nas mãos de Deus, se torna o suficiente. Sabe? Quando a palavra de Deus diz que para sermos perfeitos, como Deus é perfeito, não é que ele procura pessoas com nenhum defeito. Por exemplo, esse púlpito aqui, ó. Eu estou vendo aqui, ele tem algumas marcas de uso. Eu posso pegar esse púlpito e vender como novo? Não, ele tem arranhões. Mas eu posso colocar a Bíblia aqui? Então ele está perfeito. É esse sentido de perfeição que Deus procura em nós. Para que ele possa nos usar, para que ele possa... Uma ferramenta. Imagina você compra uma ferramenta, qualquer coisa, um martelo, mas aí ele está sem cabo. Então, é uma ferramenta inútil. Que possamos ser úteis e colocarmos aquilo que a gente acha que é pouco nas mãos de Deus. Eu achava que eu tinha muito pouco no início do ministério com crianças. Sabe o que eu tinha no ministério com crianças? Um fantoche. O Murruga. Mas no primeiro dia que eu fiz fantoche, olha só, primeira vez que eu peguei o fantoche, botei ele na mão e comecei a trabalhar com as crianças. Foi o dia que eu conheci a minha esposa. Foi o dia que eu conheci ela. Casei com ela. E dali, começando com um fantoche, comecei o ministério infantil. E o pouco com Deus é muito. Jesus entra no barco
E ele começa... E interessante que nós vemos isso muito na Bíblia, Jesus fazendo isso, se assentando. O conceito judaico é isso. O mestre se assenta e os ouvintes ouvem de pé. Aqui é o contrário, né? Quem fala fica de pé, as pessoas sentam. Mas toda vez que Jesus ia ensinar, ele se assentava. Os mestres se assentavam. E ele começa ali a pregar, a ensinar aquelas multidões. Que certa vez Jesus disse que olhava que eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. O homem sem Cristo é assim. Ele é como ovelha sem pastor. Ovelha é o animal mais ignorante que existe. Ovelha é o animal mais indefeso que existe. Qualquer outro animal abate uma ovelha. Se ela cai num buraco, ela não sabe sair, ela não sabe nadar, ela precisa de um pastor. Não é à toa que somos comparados como ovelhas. Jesus ensina, Jesus mostra o que eles precisam fazer, quem que eles precisam crer. E Pedro está ali, junto no barco, segurando o barco, equilibrando o barco, mas estava ouvindo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez Pedro estava com o coração vazio, mas ele deixou Jesus preencher com as suas palavras. E as palavras de Jesus têm poder. Jesus pregava com autoridade. Por que Jesus pregava com autoridade e não como os escribas? Porque tudo que Jesus pregava, ele vivia. As igrejas vão ter uma diferença muito grande quando todos que subirem aqui viverem tudo que se prega. Mandaram um dia prender Jesus e os soldados voltaram sem Jesus e eles perguntaram, cadê ele? Não podemos, ninguém fala como ele. Ninguém fala como ele. Jesus pregava com vida. Tudo que Jesus falava, realmente ele vivia e devemos ser assim. E as palavras de Jesus começam a entrar no coração de Pedro e criar fé. Jesus então ele vira para Pedro, Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Mestre, nós passamos a noite inteira e nada apanhamos, mas o coração dele estava com fé. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Se ele não tivesse ouvido as palavras de Jesus, ele teria parado ali, nada apanhamos. Mas ele conheceu alguém que tinha autoridade. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Imagina, aquele barco que estava vazio, lança as redes, pega grande quantidade de peixe e a rede começou a se romper. Temos ali uma cena de um barco cheio, mas lembra do outro barco? Como é que estava o outro barco? Vazio. Enquanto teu coração está cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da palavra de Deus, há muitos corações vazios. Muitos corações vazios. Mas o que Pedro fez? Fez sinal para o outro barco. O outro barco veio e encheram ambos os barcos, a quase irem a pique. Pedro, se fica tudo para si, as redes iam se romper e ele teria perdido. Para que Deus tem enchido o nosso barco? Para nós enchermos os barcos que estão vazios. Como é que está teu coração?
Ah, mas tem muitos corações que não estão igual ao teu, o seu. Eu lembro uma vez eu entrei no meu carro, minha esposa entrou, de repente bateu no vidro do carro assim. E eu vi um jovem, mais ou menos de uns 18 anos, 18 a 20 anos, chorando. E eu abri o vidro e falei, o que foi? Ele falou, você pode me dar um abraço? Você pode me dar um abraço? Ou seja, ele estava tão vazio, mas tão carente, que um abraço seria o suficiente para ele. Saí, fui lá e dei aquele abraço, sabe? Meu coração estava cheio de amor, o amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, por Jesus Cristo. Mas só podemos amar se nos sentimos amados. Por isso que João vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele encheu o nosso coração, ele encheu o nosso barco, para nós enchermos o barco dos outros, que estão tão vazios. Muitas vezes não estão nem vazios, mas estão preenchidos com tantas outras coisas, tão ruins. Como eu tenho encontrado pessoas jovens, adolescentes, com o coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de rancor. Quer ver um exemplo disso? Abre aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 5. Na verdade é o 4. Olha que é uma das cenas mais lamentáveis na palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Não foi Deus que expulsou Caim da sua presença. Caim que se retirou da presença do Senhor. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca se retire da presença do Senhor. E você vê a geração ali de Caim, coisa terrível, lamentável. Diz o verso 17, coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque significa consagrado. Consagrado a Deus? Não, a ele mesmo. Porque Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu Irade. Irade significa fugitivo. Imagina a geração de alguém que saiu da presença do Senhor. Fugitivo. Irade gerou a Meujael. Significa ferido de Deus. Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque significa poderoso, mas em Deus, não, nele próprio. Lameque teve 2 mulheres, foi o primeiro a praticar a bigamia, Ada Exilá. E diz que um dia ele estava nervoso, ele chama suas 2 mulheres, diz, Ada e Zila, ou Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, matei um homem porque me feriu, e um menino porque me pisou. Ou seja, ninguém me pisa não, se me pisar eu mato. Imagina o coração dele, como é que estava cheio. E ele fala assim, ó, 7 vezes se tomará vingança de Caim. Ou seja, meu tataravô, se alguém o matasse, seria vingado 7 vezes. 7 pessoas da sua família iriam morrer. Comigo é pior. Comigo é, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Se eu precisar me vingar num dia, 70 vezes 7 eu me vingo. 490, né? Ou seja, um coração cheio de vingança, um coração cheio de ódio. Mas um dia Pedro chega para Jesus e fala assim, mestre, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Por causa de Lameque. Por causa de Lameque. Lameque era 70 vezes 7 de vingança, de ódio, de morte. Mas com Jesus é 70 vezes 7 de perdão. O evangelho transforma. O evangelho muda.
O evangelho preenche corações. Lembra a mulher samaritana? Ela tentava preencher o seu coração no amor, no namoro. Um dia ela colocou no coração: se eu me casar, eu vou encontrar a felicidade. Eu vou ser feliz. E ela casa a primeira vez. Ela encontrou a felicidade? Eu devo ter errado, né? Ela casou a segunda vez. Ela casou a terceira vez. Ela casou a quarta vez. Ela casou a quinta vez. Ela estava no sexto homem, que nem marido dela é. Até que ela encontrou o sétimo. O que é sete na Bíblia? Perfeição. Agora sim, ela encontrou o homem perfeito, que podia preencher o vazio do seu coração, que podia preencher o seu barco, que podia preencher a sua alma. Eu quero, nesses breves momentos, antes de terminar o texto, mostrar a história de um menino que ele encontrou, que ele pôde preencher o vazio do seu coração. Um coração tão vazio, um barco vazio. Mas um dia, ele teve um encontro com Jesus. Você pode colocar ali, por favor? Isso. Gente, não repara as figuras, não? Eu que fiz os desenhos, modifiquei alguns. E eu estou fazendo um livro. Acho que é a primeira vez que o Josué vai ver essa história, né, Josué? Talvez até o final do ano o livro já esteja pronto. Eu criei essa história. É a história desse personagem, Rick. Pode passar. Rick, ele tinha uma família, um pai e uma mãe, mas tinha um problema na família do Rick. Pode passar. A mãe estava sempre no hospital, internada. Não podia cuidar do Rick. E o Rick foi colocado em um orfanato, espécie de uma creche, um abrigo. E lá, quem fazia xixi na cama, tomava banho de água gelada. E de madrugada, a comida era ruim. Pode passar. Com quem será que ele sonhava quando ele dormia lá? Com a mãe, né? Poder dormir no colinho da mamãe. Alguém aqui que ainda gosta de dormir no colinho da mamãe? Não? Era o sonho dele, mas ele não podia. Pode passar. Quem pode me dizer que bichinho é esse aí? Eu vou dar uma dica. Vive com os pés na cabeça. Piolho, isso. E o Rick pegou muito piolho. Pode passar. De tanto piolho que ele tinha, ele deu muitas feridas na cabeça, né? Um dia uma criança falou assim: tio, por que ele tinha tanto piolho se ele tinha tão pouco cabelo? Eu falei: podia ter desenhado mais cabelo, né? Mas no livro vai ter mais cabelo e mais piolho. Pode passar. E por causa das feridas que ele deu, ele usava um bonezinho. Pode passar. Um dia ele recebeu um recado da mãe dele. Eu acho que é melhor deixar para amanhã, né? Pra gente terminar amanhã. Amanhã eu conto o que é a mãe dele. Pode ser? A gente conta amanhã? Não, eu vou contar agora então. A mãe dele faleceu. Ela morreu. Pode passar. E ele pensou assim: e agora? Quem é que vai me levantar quando eu cair? Pode passar. Quem é que vai cuidar de mim quando me machucar, ficar doente? E só sobrou choro, lágrimas, falta de esperança. Ele pensou que ia ficar para sempre ali naquele orfanato, naquela creche. Mas um dia assim, muito especial. Pode passar. Ele recebeu a visita de uma tia. O que será que essa tia foi fazer lá? Visitar? Foi adotá-lo, foi buscá-lo. Levou ele para casa, deu carinho, amor, educação. Mas ela só não pôde dar a ele uma coisa: mostrar o caminho para o céu. Pode passar. Mas ele conheceu um coleguinha no colégio que conhecia a palavra de Deus, e esse coleguinha falou do amor de Deus para ele. Pode passar. E começou falando lá da cruz, que lá na cruz um dia Deus tinha entregado o que ele tinha de mais precioso no céu, o seu único filho. E ele nunca tinha encontrado um amor tão grande como esse, alguém que tinha dado a vida por ele. Mas ele falou: mas ele morreu e acabou? Pode passar. Não, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Pode passar. E ele disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E o rico encontrou o caminho para o céu. Pode passar. E o que ele fez? Ele orou, se arrependendo, confessando seus pecados e recebendo aquele que deu a vida por ele. E ele pôde preencher o vazio do seu coração.
E ele foi correndo avisar quem que ele tinha encontrado o caminho para o céu. A tia dele. Isso mesmo, pode passar. Vocês querem conhecer o Rick? Pode passar. Isso, eu sou o Rick. Essa é a minha história. Pode passar. Esse lourinho aí sou eu, quando eu ficava no orfanato, na creche. Esse era meu irmão que ficava lá comigo. Pode passar. Essa era minha mãe, que faleceu. Eu no colo dela. O meu pai. O meu irmão. E minha irmã, pai de pai. Pode passar. Hoje o Rick cresceu. E fala desse Jesus que transforma vidas. Que preenche barcos. Que preenche coração. Que muda a história. Pode passar. Eu já tenho minha família. Minha esposa Débora. E o meu filho Theo. Pode passar. Meu pai ainda é vivo. Meu pai se chama Jorge. Meu pai ainda não é salvo. Meu pai, ele é viciado em jogo. Meu pai joga desde os 14 anos de idade. Meu pai não tem nada. Meu pai não tem uma casa. Meu pai não tem um carro. Meu pai não tem nada. Mas meu pai fala assim pra mim: o dia que eu largar o jogo, eu vou pra igreja. Eu falei assim: pai, não é assim. Você tem que ir a Jesus. É como se alguém batesse com o carro e falasse assim: ó, o dia que eu consertar meu carro, eu levo pro mecânico. Não tem lógica. Você leva o carro todo quebrado e o mecânico conserta. Mamãe se chamava Jude. Pode passar. Mamãe vivia no hospital psiquiátrico Santa Mônica, lá em Petrópolis. Mamãe, ela tinha epilepsia, ela tinha depressão profunda. Mamãe tentou suicídio 14 vezes. 14 vezes. Naquela época se dava muita amostra grátis de Gadernal. Ela pegava aquilo tudo e tomava. Ia pro mato. Meu pai encontrava ela. Meu pai encontrou ela 14 vezes. Mas na 15ª, meu pai não encontrou mais ela. Meu pai ficou 1 ano procurando ela. 1 ano. Foi em tudo quanto é lugar. Eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. E perto da nossa casa, um rapaz foi limpar um terreno. E ele foi limpando o terreno e ele chegou perto de uma gruta. E aí encontrou o corpo dela lá, a ossada dela, né? Com a bolsa dela. Na verdade, mamãe não queria tirar a vida. Ela queria acabar com a dor, o vazio. O vazio. Ela queria preencher o barco. Ela queria preencher a alma. E só Jesus pode preencher o vazio do coração. Só Jesus pode saciar a fome da nossa alma. Alguém já disse: se você está acostumado a comer o pão que o diabo amassou, está na hora de experimentar o pão que amassou o diabo. Jesus. Pode passar. Por isso que eu e meu irmão vivíamos no orfanato, numa creche, um abrigo. E lá quem fazia xixi na cama tomava banho de água gelada. Eu tenho trauma de água gelada até hoje. A comida era ruim. Pode passar. Eu sonhava voltar para casa, dormir no colinho da mamãe. Mas eu não podia. Pode passar. E eu peguei muito piolho. Eu tinha tanto piolho, mas tanto piolho, que eu tinha uma ferida assim bem grande na cabeça. Bem grande. E aí a minha tia tratou daquelas feridas. E aí começou a crescer cabelo. Hoje está caindo de novo, mas é outra coisa, né? Outra história. Pode passar. Essa é minha tia. No livro vai ter a foto dela. Irmã da minha mãe. Ela que foi lá e me adotou. Me levou para casa. Deu carinho, amor, educação. Mas ela não podia preencher o meu barco. Ela não podia me ensinar o caminho para o céu. Ela não conhecia Jesus. Pode passar. Mas eu conheci o André, da Casa de Oração de Bom Clima. E um dia eu virei para o André. O André hoje ele é professor de geografia. Um dia eu virei para o André e falei assim: André, eu posso ir lá na sua casa? Posso ir lá na sua igreja? Ele falou: claro. Mas primeiro vamos lá em casa. Então ele e a mãe dele me falaram do amor de Deus. Porque eu queria conhecer Deus. Deus não se revela a qualquer um. Deus só se revela a quem quer conhecê-lo. Provérbios diz: eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Os que me procuram, me encontram. Se você está procurando Deus, Deus vai se revelar a você. Mas se você não quiser nada com Deus, quiser nada com Jesus, Deus não vai se revelar a você. Buscai e acharás. E ele me mostrou, pode passar 2 vezes.
me mostrou que lá na cruz, Jesus tinha derramado o seu sangue por mim. E eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu tô com 42. Não parece não, né? Parece mais, né, José? Há 30 anos atrás, eu encontrei o Salvador. Eu encontrei aquele que poderia preencher o meu barco, a minha alma, meu coração. Por isso que eu costumo dizer, Deus nos forma, a escola nos informa, o mundo nos deforma, mas Jesus nos transforma. Ele é o único que pode transformar a nossa vida, o nosso coração, sabe? A minha história é uma história triste? Mas quando se tornou uma história feliz? Quando eu convidei Jesus para fazer parte da minha história. Quando eu convidei Jesus para entrar no meu barco e preencher o vazio que havia nele. Por que Deus tem preenchido o teu barco? É para você preencher o barco dos outros. Preencher com amor, com graça. Com tudo que você tem. Tudo que você tem, Deus tem te dado. É para encher os barquinhos dos outros. Não fique só para você, não. As redes vão se romper. Distribua, compartilhe, preencha. Preciso mudar o quê? Precisa mudar a vida. Mas é meu trabalho. Deus vai te usar no mesmo trabalho. Doravante serás pescador de homens. Ele continuaria sendo pescador, mas agora de homens. Aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Mas não é confessar com a boca, é confessar com a vida. Aquele que confessa Jesus com a vida, esse é um salvo. Que o Senhor esteja falando no nosso coração uma vez, mas que possamos ouvir 2, 3, 4, 10, 100 vezes para a glória de Jesus. Se alguém ainda não convidou Jesus para o seu barco, ele quer entrar no seu barco. Ele quer preencher o vazio. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te dar a vida eterna. Deixa Jesus preencher o vazio que há no teu barco. Deixa Jesus preencher o vazio que há no teu coração. Que o Senhor abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.